Aleluia. Nós temos reconhecer que Ele é o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós vamos render graças ao nome do nosso Deus, que nós vamos louvar e agradecer ao nome do Senhor, que a bondade do Senhor ela é conosco, a fidelidade, a misericórdia do Senhor está presente nas nossas vidas, que nós vamos louvar ao Senhor e benzer o nome dele, porque Ele tem feito pelas nossas vidas. Que hoje mais uma vez nós vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio, podemos estar aqui, podendo adorar ao Senhor, podendo buscar a presença do nosso Deus. Que isso venha sentir no nosso coração, que se alegrar mais uma vez, que podemos estar na casa do nosso Pai, podendo buscar a Ele, podendo adorar o nome do nosso Deus. Verdadeiramente nessa noite nós possamos quebrantar os nossos corações diante da presença do Senhor, reconhecendo que não há lugar melhor para estar diante da presença do nosso Deus, amém? E você fechar os seus olhos nessa noite, adore ao Senhor, exalte a Ele, agradeça o nome do Senhor, reconheça a soberania do Senhor nessa noite, a majestade, a grandeza do nosso Deus. Você é livre para adorar ao Senhor nessa noite, você é livre para exaltar a presença dEle. Deus maravilhoso, Jesus, nós agradecemos ao Teu nome, nós reconhecemos, Pai, a Tua soberania, a Tua majestade, reconhecemos, Deus, que Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e não há outro como Tu, Pai, Senhor, nós adoramos ao Teu nome nessa noite, Tu és exaltado aqui neste lugar, Pai, Tu és santo, Tu és digno, Deus, de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, nós bendizemos ao Teu nome nessa noite, Pai, Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela Tua bondade sobre as nossas vidas, pela Tua infinita misericórdia, pelo Teu infinito amor sobre as nossas vidas, Deus. Nós te louvamos nessa noite, Pai Senhor. Quebrantamos nossos corações diante da Tua presença. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós te pedimos perdão, Deus, por tudo aquilo que nós temos feito, Senhor Deus. Limpa as nossas vestes nessa noite. Nos faz limpos diante da Tua presença, Pai. Lava os nossos corações, Senhor Deus. Nessa noite nós confessamos nossos pecados e nós te pedimos perdão, Senhor Deus, como a Tua palavra nos fala, Senhor Deus, que se confessarmos nossos pecados a Ti, o Senhor é fiel para nos perdoar, Senhor Deus. Nós quebrantamos nossos corações diante da Tua presença e nós reconhecemos, Deus, que somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nessa noite, Pai, leva nossa mente, nosso coração cativos a Ti, cativos à Tua presença, Pai. Que nada, Senhor Deus, nem ninguém, Senhor Deus, venha nos impedir, Senhor Deus, de Te adorar nessa noite. Nós lançamos sobre Ti, Senhor Deus, toda a nossa ansiedade, porque nós lembramos que o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Nós falamos, Deus, mais de Ti, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, Deus. Que a Tua presença, Senhor Deus, ela possa ser real aqui neste lugar. Nós te convidamos, Santo Espírito. Nós falamos, Deus, que mais da Tua presença, menos de nós, Paizinho. Nós te damos verdade aqui neste lugar, Pai. Tu és bem-vindo, Tu és adorado, Santo Espírito. Nós te convidamos. Nós queremos, Senhor Deus, estar aqui saciados da Tua presença, saciados, Deus, do Teu banquete, Pai. Nós adoramos ao Teu nome nessa noite, pedimos a Ti toda adoração. Você conhece, Paizinho, que Tu és o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Nós te exaltamos nessa noite, Jesus. Você está sendo adorado aqui neste lugar, Pai. Estás bem-vindo, Deus. Te exaltamos. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Glória a Deus. Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É verdade, te adoramos, aleluia, glória a Deus, te adoramos, Espírito, é verdade, te adoramos.
pouco do mundo do Senhor dá. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente, para que o reino venha no crescimento. Em nome de Jesus, Pai. Também a palavra cada um nessa noite. Como você já está falando, Pai, que tu mostrando claramente cada situação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, também a palavra da tua palavra, santo verdadeiro. Louvado e agradecido é Deus pelo nome. Em nome de Jesus, eu posso abençoar os nossos irmãos que não estão aqui, Jesus. Não sei o motivo que cada um deles, nós conhece cada um, Pai. Visita cada um deles, Pai. Mostra para eles que aqui é o lugar deles. Pai, em nome de Jesus, que vem ter alegria de estar na tua casa. Em nome do teu filho amado Jesus. Abençoa o Teatro Serra, Senhor. Abençoa cada morador deste lugar, Pai amado. Abençoa essa nação brasileira, Senhor, em nome de Jesus. E as demais nações, Pai, todas elas pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus, também a palavra cada um nesta noite. Pai, nós verdadeiramente temos crer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é nós tira tudo isso, Pai. Em nome de Jesus, seja com cada um conforme o teu querer. Abre nosso entendimento, abre nosso coração para receber a tua palavra, santo e verdadeiro. Aleluia, Jesus. Filho amado Jesus, faz o teu melhor nessa noite. Bem, tem algo para cada um de nós. Verdadeiramente, nós cremos que só o Senhor é Deus. Amém. Glória a Deus. Em nome de Deus, filho amado Jesus, Pai, entrega tudo em tuas mãos nesta noite. Queremos fazer o teu melhor nesse lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cantarei glória.
Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus essa noite. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem se acertar em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Vai ser dada para a ligação. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai do céu. Aleluia. Glória a Deus. A gente vai ficando, Louvado seja o Senhor vai nome. trabalhando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Teu nome, Jesus. Glória a Deus. Bendito é teu nome, Jesus. Ainda que a gente possa pensar, mas será que Deus não, Deus faz? Aleluia. Glória a Deus. A gente vai entregando a adoração ao Senhor. Aleluia. Bendito é teu nome, Deus poderoso. A atmosfera do lugar. Aleluia. Glória a Deus. Que a presença de Deus tem se exposto. É verdade, meu Deus Nós vamos poderoso. ler Atos capítulo 12, Bendito é teu nome, versículo amado. 1. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 11. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja teu nome. Bendito é teu nome. Achei. 12, versículo 1 até o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e dobrando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das pernas cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou. Senhor, muito obrigada pela palavra. É a palavra de Deus, não é qualquer livro, não é qualquer leitura. É verdade, Senhor, é a verdade que liberta, que transforma, que edifica a nossa fé, que nos ensina. É a profecia, é a revelação dada. Senhor, é a espada do Espírito, certeza. Senhor, é a saúde, porque a tua palavra diz que ela é saúde. É escudo, é o nosso escudo, é a nossa lâmpada, é a nossa luz. E nós estamos colocando diante de ti a nossa vida para que esta palavra ela seja rema na vida da igreja dessa noite. Senhor, eu não sei do que meus irmãos e minhas irmãs de verdade estão precisando, mas o Senhor sonda e conhece o coração de cada um. Você sabe da luta, Senhor, da necessidade de cada um aqui. Então, por esta palavra, Espírito Santo, venha trabalhar, Senhor Deus, na nossa vida. Pai, venha nos mostrar o teu agir, o teu mover nesse lugar essa noite. Senhor, trabalhar o teu Espírito Santo, possa nos fazer, Senhor, sair daqui mais firmes dessa noite, crendo um pouco mais na verdade liberta, crendo mais um pouco na tua palavra, Senhor, que despedaça todo julgo, Senhor,
para dizer Senhor, dê anjos para estarem ministrando as bênçãos, as respostas que a igreja precisa. Senhor, aumenta, acrescenta a nossa fé nesse nome para acolher a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Você acompanhou aqui a leitura de Atos capítulo 12, que conta, né, é uma história real, claro que é uma história, mas ela é real, sobre a prisão de alguns discípulos de Jesus. E desses discípulos, a Bíblia cita aqui Tiago e Pedro. Sabe que tinha 12, né? Oraram um pouco, depois ficou mais um de novo, continuaram os 12. Mas aqui nesse texto, a palavra diz que Pedro, Tiago já havia sido preso e havia sido morto, e a próxima pessoa seria Pedro. E a gente pensa assim, puxa vida, o livro de Atos dos Apóstolos, ele conta a história da igreja, ele narra o que os primeiros discípulos de Jesus fizeram em favor do reino, para a expansão da palavra, do evangelho, para o reino crescer. Eram homens muito dedicados na igreja. As obras do Senhor, a anunciar a verdade, a falar do amor de Deus, a falar da salvação em Jesus. Eram homens que viviam se dedicando a fazer a vontade do Senhor. E aí chega um momento, em tantos outros, né, esse é um desses momentos, que esse discípulo Tiago é preso e é morto. Isso agradou a Herodes. E não ficou só nisso, então ele disse, vamos preparar para Pedro também, né, com o mesmo fim. E a gente olha para essa história e a gente pensa assim, né, gente? Tem horas que a gente está fazendo a vontade de Deus, está trabalhando para Jesus, está buscando o Senhor, está vindo à igreja, está lendo a Bíblia, está se consagrando, está falando, orando por alguém, ou falando para alguém do caminho, da verdade, da vida que a gente tem. Mas de repente alguma coisa acontece e a nossa vida parece que vira de cabeça para baixo. Assim, do nada o negócio parece que entorna. E as coisas tomam outra direção, outro rumo. E que a gente olha e a gente se percebe como se realmente estivesse dentro de uma prisão. Algo que nos aprisiona, nos impede, nos embaraça. Mas nessa noite, essa palavra em nome de Jesus, irmãos e irmãs, essa palavra que Deus nos dá nessa hora, ela seja uma palavra libertadora, libertadora, poder do nome de Jesus, porque as coisas vão andando bem, mas tem hora que realmente vem uma prova, e essa prova não era fácil. Estar numa prisão não é fácil, não deve ser fácil, nunca fui lá. Mas não deve ser, porque a gente vê na televisão e o negócio é feio. Aí a Bíblia diz que não só estava preso, mas estava preso, não é só dentro de uma parede com portas fechadas, mas estava com correntes nas suas mãos que caíram depois das correntes. Aleluia. Os pés presos. E não somente isso, mas do lado tinham 2 soldados, do lado de Pedro. E além disso, na porta ainda tinha mais soldados, mas se contar todo e fizer a multiplicação, são 16 soldados para prender uma pessoa só, sem arma, sem nada. Era muita segurança para impedir que Pedro realmente continuasse cumprindo o propósito de Deus na terra. Às vezes é assim mesmo, irmãos e irmãs. O adversário da nossa alma, ele não brinca em serviço. Então ele levanta, e ele põe os comandados dele, os subordinados dele, para tentar nos impedir, para tentar nos acovardar, nos amedrontar. Porque eu não sei o que Pedro falou, mas se fosse eu lá naquela hora, eu ia pensar assim, poxa vida, estou preso aqui por causa de Jesus, estou preso aqui por causa da palavra. Olha, eu fiz tanta coisa, andei com Jesus, tinha fé, nossa, eu preguei lá no começo de Atos, não é? Quase 13 mil almas se converteram. Agora chega aqui no Atos 12, eu estou dentro da cadeia. Que isso? No Atos 3, todo dia orava 3 horas da tarde na igreja, está escrito a palavra, a hora 9, né? Às 3 horas da
constantemente. Fez um milagre. O homem coxo na porta da igreja recebeu uma palavra de autoridade, de milagre da boca de Deus, levantou, andou, saltitou e se alegrou na igreja. Meu Deus, quanta coisa boa eu vi, agora eu estou nessa situação. Não é possível, esse Deus não me ama, não. Esse Deus não está preocupado comigo, não. Esse Deus não está vivendo, esse Deus não está mais com a mão direcionada para a minha vida, não. Tem hora que é desse jeito mesmo. Mas aí, a palavra de Deus nos chama a prestar atenção no que Jesus um dia falou. No mundo, nós teremos aflições, nós teremos lutas, nós teremos dificuldades, provas, mas tenhamos bom ânimo, nos esforcemos para ter esse ânimo, porque se Jesus venceu, eu não sei qual é a realidade de cada um de nós, mas a proposta da palavra é: se Jesus venceu, a gente também vai vencer. Amém. Pode demorar um tempo, pode demorar um dia, pode demorar uma noite, pode demorar um ano, pode demorar 10 anos, mas nós estamos no caminho certo. Nós estamos andando, trilhando nossa vida na palavra. E quem anda pela palavra, com certeza tem resultado de Deus na nossa vida. E aí a Bíblia diz, né, Pedro está lá naquela situação. Não parece que está muito preocupado, mas está confiante. Porque a Bíblia diz que ele está deitado. Imagina, você está vendo que Tiago já morreu. Cortaram a cabeça de Tiago. E agora a próxima é a sua cabeça. Imagina. Deitar e dormir tranquilo. Se a gente se falar que vai viajar amanhã, a gente não dorme hoje. Pelo menos alguns são assim, né? Eu sou assim. A gente não dorme. Agora você vai deitar e dormir numa prisão tranquilamente. Isso transmite para nós, essa atitude de Pedro, confiança. Amém, Jesus. Ele estava numa situação muito difícil, irmãos. Ao nosso ver, podemos dizer até impossível, né? Mas a confiança estava ali. Porque ele deitou e dormiu. Com soldado, com cadeia, com corrente, com tudo. Como é que dorme num lugar desse? E certamente prisão. Uma prisão daquele tempo não é a prisão dos dias de hoje. Então devia ser muito pior. Se a de hoje é uma, imagina de antigamente. E ele tranquilamente dormia ali. Mas na história de Pedro, não fica só Pedro. Existia um povo que estava clamando a Deus. A Bíblia diz que era unânime. Era uma concordância plena e total. Uma igreja que estava reunida e que constantemente orava a Deus para que o Senhor fizesse algo a respeito de Pedro. Amém, Jesus. Irmão, o que a gente aprende com isso, igreja? Às vezes nós não estamos em prisões, mas existem outros que pode ser que eles estejam em prisões. E qual é o nosso papel? Ficar na oração. Amém, Jesus. Colocar na intercessão. Buscar o Senhor para que aquela outra vida também alcance a vitória. Porque Pedro não estava sozinho. Aparentemente está, né? Está só com o soldado, que ali representa o mundo espiritual, aprisionando ele, mas ele não está só. Porque a igreja, apesar de não estar lá dentro da prisão, a voz profética da igreja chegava no trono de Deus. Aleluia. Isso fazia toda a diferença. Porque além de colocar confiança no coração de Pedro, fazia Pedro ter paciência. Descansar no Senhor. Porque quando está tudo bem, quando está tudo indo bem, você descansar? Está tudo dando certo na hora de você descansar? Não, né? Está tudo aquilo maravilhoso, tudo resolve. Falo hoje, amanhã eu vou lá e acontece. Peço hoje, amanhã eu vou lá e já tem. Tudo que a gente fala, tudo acontece. Tudo resolve. Precisa esperar? Não. A Bíblia, quando ela diz espera no Senhor, é porque as questões não são fáceis. Porque é para esperar no Senhor, porque a gente não tem mais condições de resolver. Só espere Deus que não pode resolver. Pedro podia resolver a situação dele? Não. Certamente esperava em Deus. Enquanto a igreja orava, Pedro esperava em Deus. Ele confiava no Senhor. Amém, Jesus. Como aquele que viveu tantos milagres no ministério de Jesus. Depois veio de Deus
Só Ele podia resolver a situação. E às vezes nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar, Deus, me ensina essa confiança. Gera uma fé em mim, Senhor. Talvez não seja mas pelo menos parecido com isso, meu Deus. Para que eu possa orar e as coisas comecem a acontecer, a resolver, a fluir. Nós falamos da história de Pedro de uma prisão, mas nem sempre também é uma prisão. São outras situações, de outras questões, de outras pessoas, ou a nossa própria. A gente precisa ficar no espaço da confiança. Amém. Me ajude, Senhor. A gente precisa clamar, me ajuda, Senhor. Ah, pastor, eu já clamo. Então clame mais. Amém. Porque a Bíblia diz que a igreja clamava insistentemente, constantemente. Deve ser aquela oração que Deus falava, eu tenho que atender porque eu não estou aguentando mais o povo falar no meu ouvido. Não é? Toda hora que falar, toda hora que eu falar, eu vou ter que atender. E a causa era nobre. Era um filho de Jesus que estava lá precisando de socorro. Quando a gente clama por uma causa nobre, irmãos e irmãs, Deus, com certeza, Ele vai inclinar os seus ouvidos ao nosso Jesus. A nossa oração sempre vai chegar aos ouvidos do nosso Pai. O Senhor, Ele vai descer na terra, vai passear entre nós, e Ele vai falar sobre toda a situação que a gente está passando, e Ele vai dar resultado. Aleluia. Porque a semelhança diz, o Senhor desceu na terra quando o povo dele clamou lá no Egito, né? Ele diz, Moisés, eu desci na terra, eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo. Amém. Então Deus, Ele não está esperando qualquer oração. Não é aquela oração que a gente vai fazer alguma coisinha, vai no mercado, você abençoa nossa compra lá, né? Dá uma promoção lá naquele mercado. Não, é aquela oração de uma coisa muito, muito difícil. É onde nós precisamos nos lançar completamente. Amém, Jesus. E a igreja ali estava entendendo esse objetivo de orar. E de clamar, e de clamar, e clamar, e não parar de clamar, até que o Senhor do alto ouvisse e o Senhor enviasse uma resposta que fosse favorável à vida do povo. Como nós temos falado com Deus? Nós temos insistido ou nós estamos desistindo? Porque às vezes tem coisas que parecem que não vão acontecer, e parecem mesmo. Principalmente quando é para a conversão de alguém. Você ora, vai de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de cabeça para baixo, pulando, dançando, dito que mas não acontece. Mas não pode parar, igreja. Amém, Jesus. Não pode parar. Aleluia. Porque o dia que a gente para, o diabo diz, está vendo? Foi questão de tempo. Eu ensino. Então a gente não pode levantar essa bandeira de demora muito. De vez em quando ele tenta nos enfraquecer, ele tenta colocar intimidação, ele começa a mostrar, usa às vezes as pessoas para falar, para que você está orando, está gastando seu tempo à toa, porque Jesus, eu não quero saber de Jesus não. Eu sou assim, vou ficar assim, eu gosto de saber por ela, e desse jeito. E a gente vai dar ouvido para isso, irmão? Tem que entrar no ouvido, sair no outro. Não deve entrar no ouvido para sair, não. Nem deve entrar no nosso ouvido essas palavras. Porque eu estou usando aquela pessoa para que a gente pare de orar. Para que a gente pare de jejuar, pare de clamar, pare de fazer um propósito com Deus. Não deu ouvido para isso, não. Amém, Jesus. Você imagina se a igreja que parasse de orar, Pedro de verdade teria sido morto naquela manhã. Porque a Bíblia diz que aquela noite, no amanhecer daquele dia, Pedro seria morto. Então era uma obra que exigia uma oração fervorosa. Era uma oração de insistência aos pés do Senhor. Embora Pedro fosse do Senhor, confiasse no Senhor, mas carecia de oração. Então, não pare de orar. Não pare de clamar.
Se por acaso alguém tem que se levantar para a caminhada, tem que ir para você pátio, não precisa ficar orando tanto. Irmão, se alguém falar isso para nós, sabe o que tem que fazer? Você vai lá, Deus pode falar sozinho? Não. Se alguém disser que é para a gente diminuir, porque está orando demais, que está isso, aquilo, faz de tudo. Se fala que está orando demais, você já ora na hora, dobra para 2 horas. Se você está fazendo um propósito com Deus, é um jejum que você faz, é uma vez por semana, e a pessoa, para quem ficar passando fome? Vai ficar negro, vai crescer. Então você passa a jejuar mais de uma vez por semana. Se você lê a Bíblia um capítulo por dia, e alguém disser para você, não, todo dia você fica lendo a Bíblia, morre. Então você passa a ler 2, 3, sabe por quê? Porque tudo que é algo espiritual, que alguém está dizendo o contrário, a gente pode identificar que atrás tem uma obra maligna ali tentando paralisar. Porque sabe que é arte espiritual, sabe que a gente tem esse alimento que é a palavra, sabe que tem essa arma que é a palavra, sabe que tem o jejum que é outra arma, sabe que a oração é outra arma, e tudo que vai fortalecer a nossa fé, nos ajudar na caminhada, o diabo não quer. Ele não quer, então ele é astuto, a gente sabe disso. Ele é sutil, então ele vai trabalhando por aqui, comendo pelo outro lado, né? Quando vê a pessoa, e assim, nossa, eu oro tanto. Não precisa tudo isso? Estou lendo a Bíblia, é verdade. Poderia estar fazendo minhas coisas, eu fico 1 hora lendo a Bíblia. Aí a gente começa a dar ouvido, né, para a serpente. A serpente não mudou. A serpente, a mesma lá do Jardim do Éden, ela continua fazendo e acontecendo, e ela continua investindo. A mesma que investiu nos ouvidos de Eva, continua investindo nos ouvidos dos cristãos da nossa geração. Não mudou. Se queria lá falar e tentar fazer com que Eva e também seu esposo enxergassem um outro projeto, ainda continua falando da mesma forma. É assim que o Senhor Deus falou? Então, a gente fala que recebeu uma promessa, né? Olha, Deus deu uma promessa, fica na oração, continua no clamor, levanta mesmo na madrugada, porque o Senhor vai dar a vitória. A sua causa está diante dele, ele vai dar a vitória. Aí aparece o secretário, né? E quando não vem o patrão, o secretário. E aí vem o secretário. Não precisa ficar desse jeito. Imagina, Deus falou? Você tem certeza? Olha, tem tanta coisa que parece que é Deus, mas não é Deus. Eu sei, e é verdade, tem muita coisa que parece que não é Deus, mas não é Deus. Mas a gente ficar na palavra, se a gente ficar vindo no jejum, na oração, uma vida dedicada, integrada com o Senhor, e é totalmente dedicada ao Senhor, irmãos, o diabo não pode prevalecer, não. As almas dele não podem prevalecer, não. Para identificar que ele está querendo é tirar a gente da posição que Deus nos deu. E o que nos cabe dizer para ele, para trás de mim, Satanás. Porque ele é astuto. Ele não perde tempo. Se ele é matador, roubador, destruidor, ele vai perder tempo? Não vai. Então a gente precisa entender que a gente tem que confiar no Senhor. A gente tem que descansar no Senhor, esperar no Senhor, mas a gente não pode baixar a guarda. É verdade, meu Deus. Não pode. Tem um ditado no mundo, não é muito engraçado, mas fala assim, pobre quando descansa, carrega pedra. Você já ouviu falar? Pobre quando descansa, ele carrega pedra. Então, quer dizer, não para nunca. E nós não podemos parar nunca. Verdade, Jesus. Não deu tempo de falar com Deus de manhã? Fala na hora do almoço. Não deu na hora do almoço? Fala de tarde. Deu de tarde? Fala quando for dormir. Mas não fica sem buscar esse Amém, Deus. Jesus. Não para, não. Aleluia, glória. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus que descansa e espera. Mas a Bíblia também diz que Ele é o Deus do já. Aleluia. Lá no Salmo 68, se você fizer a leitura do Louvado começo seja do teu Salmo, nome, Deus. o salmista canta isso para Deus. Aleluia. Ele é o Deus do já. Glorificado seja teu nome, Deus poderoso. Tem coisa que é para já, hein? Verdade. A situação de Pedro era para já. Porque quando fosse outro dia, ele seria morto. E a igreja pegou fim ali. Oração. O que aconteceu? A Bíblia diz que tinha
soldado de um lado, soldado do outro, soldado na porta trancada, porta de ferro, porta resistente, e tem porta resistente na minha vida, tem porta resistente na sua vida, e a gente sabe disso. Só que quando a oração colocada diante de Deus chega no trono do nosso Pai, o Senhor se levanta e Ele dá ordem aos seus anjos. Aleluia. Para que eles Glória desçam a na Deus. terra e eles comecem a trabalhar. Aleluia. E aqui o anjo recebeu uma ordem e ele desceu na prisão. Tem lugar para Deus impossível de agir? Não, não tem. Aleluia. A igreja não podia ir lá, mas a oração da igreja levou o anjo do Senhor descer naquele ambiente trancado, cheio de soldados, vigiado, mas a igreja, com a sua oração, tocou o coração de Deus. Amém, Jesus. Onde Deus precisa tocar nessa noite, igreja? Onde Deus precisa tocar nessa noite, irmão? Onde o Senhor precisa enviar o anjo nessa noite? Você sabe, não sabe? Qual é a causa, qual é a situação? Onde o Senhor está esperando nossas orações constantes para que Ele desça na terra o anjo e trabalhe e alcance e tire quem tiver que tirar de alguma situação difícil. E a Bíblia diz então que o anjo chega. É o mensageiro de Deus, né? É o anjo mensageiro. Ele chega. Deve levar com susto, né? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Então a palavra diz que Pedro acorda, o anjo acorda. Tem horas que Deus tem que nos acordar. Deus pode ser que nessa noite esteja querendo acordar pessoas. Aleluia. Para tirar das prisões e fazer olhar para as portas abertas. Porque nessa noite nós estamos falando de um Deus que abre portas. Abre portas de prisões, abre qualquer outro tipo de porta, bloqueio para Ele. Não tem nada que Ele não possa fazer. Ele envia o anjo dele e o anjo dele faz. Está escrito, está registrado aqui. E o anjo do Senhor se apresenta para Pedro e diz para ele: Pedro, homem, se levante, se coloque de pé, calce as tuas sandálias, vista a sua capa, se prepare. A vitória já chegou. A Bíblia não diz que Pedro perguntou nada. Levantou e obedeceu. Quantas vezes Deus fala para a gente: levanta e anda, marcha nessa terra. A gente, será que é comigo mesmo? Será que é para mim mesmo essa palavra? Ele não questionou, obedeceu, levantou, pôs a sandália, colocou a sua capa, as correntes foram arrebentadas das mãos de Deus. Você leu a palavra? Deus maravilhoso. Que coisa maravilhosa, que coisa poderosa, tremenda. Diante dos olhos de Pedro, as correntes estão sendo quebradas. Irmãs, nessa noite eu acredito pela fé que esse mesmo Deus que foi lá, levou o anjo na prisão para quebrar correntes na vida de Pedro, é o mesmo que trabalha nessa noite nesse Aleluia, aleluia, glória a Deus. Onde elas estiverem, de forma que elas possam Deus ver onde está nos poderoso, prendendo ou prendendo alguém. Eu só sei dizer para você, eu creio na palavra. Eu creio nessa palavra que ela é verdadeira, é real, é digna de aceitação, ela é fiel. E a Escritura diz: as correntes foram arrancadas, quebradas. Se isso só já não fosse algo sobrenatural, o anjo disse: segue, vem Pedro, me segue. Irmão, muitas vezes Deus vai te chamar para seguir alguma direção. Ah, Senhor, mas eu estou aqui, eu não posso. Não, você vai sair. Não, mas você vai sair dessa situação. Amém, Jesus. Não, mas vai sair dessa situação, porque é o Senhor que está falando. É o Senhor que diz que vai sair dessa situação. Bendito é teu nome, Jesus. E a Bíblia diz: Pedro, Bendito é teu nome. e segue o anjo do Senhor pela fé. Pela fé, ele segue o anjo do Senhor. E a Bíblia diz que ele vai passando, o anjo vai passando, e ele vai passando, e as portas vão se abrindo.
local, dependendo do local. No shopping, por exemplo, a gente chega a porta abre sozinho. É daquele jeito lá. Quando você for passar na porta do shopping, ou de outro lugar, mas geralmente é do shopping, quando você for entrar na porta do shopping, lembra disso. Olha, quando Pedro passava, um anjo do Senhor, a porta abria essa porta. A porta abria sozinha. Só que agora a porta do shopping tem mecanismo, tem tecnologia, tem mão humana. E a porta da cadeia não tinha tecnologia para abrir. Não tinha mão humana para abrir. Foi a mão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. A mão todo-poderoso. É essa mão que está trabalhando em direção à nossa casa, Então essa porta foi abrindo uma por uma. E não eram portas fáceis. Eram portas de fé. Portas resistentes. Portas com uma espessura muito forte. Mas Deus não vê nada disso. O que é difícil para mim, o que é difícil para você, para Deus é fácil. O que é complicado para nós, para Deus não é complicado. O que é para nós 1000 anos, né? Para Deus é só um dia. Tudo que a gente olha com os olhos da gente, que é complicado, com os olhos de Deus não são. As coisas se tornam pequenas diante do poder de Deus. E o anjo vai passando e Pedro vai passando. Aleluia, glória. Você já imaginou que o anjo do Senhor nessa noite ele está nesse lugar? Amém. E que ele vai passando e você vai passando atrás? Ai, pastor, eu não gosto muito desse negócio de contar a história de anjo. Aqui tem que gostar, porque na Bíblia está escrito sobre os anjos. Amém, Jesus. Ah, mas esse negócio de eu não estou idolatrando o anjo, mas eu estou dizendo que eles servem a Deus. Aleluia. Por servir a Deus, eles servem a vida da igreja. Amém, Jesus. E nessa noite eu creio, irmãos, pela fé na palavra de Deus, Aleluia, que o glória Senhor a ele Deus. ordena anjos nesse lugar. Aleluia. Ordena anjos para trabalhar, anjos para pelejar, anjos para entrar na frente, anjos para irem abrindo portas. Porque se é o anjo abrir, é porque você não pode abrir. Porque eu não consigo abrir. Essas portas são portas impossíveis da gente abrir. Só o poder sobrenatural de Deus para fazer essa obra. E é por isso que o anjo vai fazer essa obra. E quando a oração chegou, o Senhor vai lá e o anjo foi. E Pedro vai sair, ele vai sair. E ele, em algum momento, ele consegue alcançar o lado de fora da prisão. E aquele momento ali, a Bíblia diz que o anjo se apartou dele. Ou seja, a obra está completa. Amém, Jesus. Deus, através do apóstolo Paulo, em Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, ele declara assim: começou a boa obra. Aleluia. Ele é fiel Aleluia, glória a até Deus. o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Então, Bendito é teu resumindo nome, Jesus. isso, quer dizer, Deus começou uma obra, Ele vai completar. Amém. Ele começou uma obra na nossa casa, Ele vai completar. Ele começou uma obra no trabalho, Ele vai completar. Começou uma obra na nossa vida espiritual, Ele vai completar. Começou na nossa vida familiar, Ele vai completar. Começou na nossa vida financeira, Ele vai completar. Começou em nossa saúde, Ele vai completar. Porque está escrito na palavra, Ele não pode negar a si mesmo nem a sua palavra. Então, lá com Pedro, quando o anjo se aparta, ali significa, na minha maneira de entender, espiritualmente falando, a obra foi completa. Verdade. O milagre já aconteceu. Sabe. Pedro não morre. A prisão não detém Pedro. Glória a Não, Deus. não há mais condenação sobre ele, de morte pelas mãos de Herodes. E a Bíblia diz que então ele sai e vai em direção a uma casa. E a casa que ele vai contar o milagre. E a casa que ele vai contar o milagre é onde estava a igreja. Amém. A igreja estava orando. A igreja estava declarando o poder de Deus. E ele chega lá e todo mundo fica muito assustado. Que é isso? Como é que Pedro chega aqui? Quando Deus fizer o teu milagre, não fique assustado, seu
não está acreditando. É Deus puro. É o Deus bem pode. Não pode ser Deus. Aí a gente fica como se não tivesse mesmo acreditando. Verdade, Jesus. Você não buscou? Você não tem buscado? Nós não temos orado, falado com Deus. Então nós temos que declarar: Senhor, teu nome seja exaltado. Teu nome seja glorificado. Eu tomo posse, recebo a vitória, eu creio no milagre, eu aceito o milagre. E a igreja falou tanto, mas não estou como Pedro chegou. E Pedro chegou para contar toda uma história de coisas sobrenaturais. Amém. Que a oração tem poder de realização. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é teu nome. Quando Deus fizer a obra, ou Ele continuar fazendo a obra, ou Ele completar essa obra que nós temos colocado nas mãos do Senhor, faz o seguinte: combina com Deus, vem para a casa dele e dê o testemunho. Aleluia. Conta os feitos do Senhor na tua vida. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Conta para onde quer que contar, mas conta para a igreja. Porque a igreja, ela ora por mim, ela ora por você, ora pelo outro. Às vezes você nem sabe. Pedro não sabia quantas pessoas deviam estar orando por ele ali. Mas ele foi em direção à casa que todos oraram. Glória a Deus. Ali estava a igreja. Então, quando você recebe as tuas bênçãos, conta as tuas bênçãos, fala do poder de Deus, fala do Senhor, fala dos feitos do Senhor, engrandeça o nome dele, mostre que realmente ele é o Deus que ainda faz milagres na terra. E a palavra diz que o Senhor, ele mandou anjo para fazer isso com Pedro, ele manda anjo para fazer comigo, com você também. A palavra do Senhor lá no Salmo 34, versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor, eles se acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Deus livra. Pedro está vivendo essa verdade no Salmo 34. O anjo do Senhor, ele se acampou na prisão e ele estava ao lado de Pedro e ele livrou Pedro. Esse mesmo que livrou lá, o livra também hoje. Amém. Depois a palavra diz no Salmo 91 que o Senhor dá ordem aos anjos dele, para que os anjos dele não nos deixem tropeçar em nenhum momento. Segura em nossas mãos, nos guiar no caminho, não nos deixem tropeçar em nenhum caminho. Onde for o caminho do deserto, pedregoso, difícil, espinhoso, vai dali com o anjo do Senhor segurando a minha mão na sua mão, para a gente não tropeçar em nenhuma pedra. Se quisermos parar na caminhada, porque tem um anjo do Senhor ali. Aleluia. Mas é só isso? Não. Israel, quando andava lá e caminhando, buscando a terra prometida, o Senhor diz: eu envio um anjo que vai adiante de vocês. Glória a Deus. Todo dia Deus está dando uma providência na nossa vida. Quando fala que o anjo do Senhor vai descer na nossa casa, é uma providência que Deus é feita. Amém, Jesus. E como isso não é o suficiente, quando Jesus está na tentação do deserto, ali em Mateus 4, Lucas 4, ali no final desse embate, que Satanás está provocando Jesus, o Senhor diz: olha, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestarás culto. E imediatamente, quando ele libera essa última palavra, esse embate contra Satanás, a Bíblia diz: e o anjo do Senhor veio e serviu Jesus. Aleluia. Se serviu Jesus, serve você, serve a mim, porque nós somos a igreja, e a igreja é o corpo daquele que é a cabeça, e Cristo é a cabeça da igreja. Então o anjo veio e serve. Jesus passou ali aquela prova toda, passou, foi tentado, foi, mas o anjo, ele ficou perseverante na palavra, não foi? Na arma espiritual, e depois o anjo veio e serviu Jesus. Providência, porque a providência que ele levou alimento para Jesus. Aleluia, glória. O que está precisando na tua vida para Deus providenciar? Eu tenho falado, então creia no Senhor nessa noite. Amém. Pela oração da fé, o Senhor envia anjo para trabalhar nessa providência que tanto a gente precisa. E a palavra continua dizendo, e fala tantas outras coisas, mas lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim: os anjos são espíritos ministradores de bênção. Ou seja, são aqueles que saem para entregar uma bênção.
A respeito de quem? A respeito daqueles que vão herdar a salvação. Então essa pessoa sou eu, essa pessoa é você, essa pessoa é o nosso irmão, é a igreja do mundo todo. Os anjos de Deus recebem ordens do Senhor para fazer a obra, para ministrar as bênçãos em nossas mãos. Toda a bênção, irmã, que a gente pede, eu acredito dessa forma, os anjos do Senhor é que trazem para nós. Amém, Jesus. Apocalipse 5 e Apocalipse 8 também dizem que os anjos de Deus, eles apresentam as nossas orações diante do trono da glória, do trono de ouro. Eles apresentam as orações dos santos como incenso, como fumaça, nas taças de ouro que sobem as narinas de Deus. Eu acredito que é daí que saiu aquele hino, né? Eu creio no poder da oração. Amém. E eles oferecem nossas orações para Deus ir a qualquer lugar? Não! Elas são colocadas no trono do Senhor. Aleluia. Qualquer vasilha que eles recolhem? Não, são taças de ouro. Aleluia. Recolhem para você ver como são preciosas as nossas orações. Aleluia. Podia ser uma canequinha, né, irmãos? Podia ser uma bacinha de plástico, não podia? Podia ser qualquer coisinha ali, né? Podia ser naquela época, na época bem mais antiga, no chifre de um carneiro que eles colocavam azeite, né? Podia ser no chifre do carneiro, não podia. Mas não. A visão que João teve é que os anjos colhiam as orações dos santos em taças de ouro, colocadas diante do trono de Deus, como incenso, como aroma. Subiam para Deus as orações dos santos. Se subiram naqueles dias, continuam subindo hoje. Amém. Continua subindo a minha oração. E a gente tem que ter essa fé, essa convicção, que se a gente não tivesse servido na palavra, a gente para de orar. Porque as coisas não acontecem do dia para a hora, da hora para outra, né? Não é toda hora que o Deus do já se manifesta. Então a gente tem que ter essa fé. Nossa oração está chegando lá. Amém. Tem anjo específico que desce na terra só para colher a oração. Amém, Jesus. A gente tem que ter essa fé. Aleluia. Glória a Deus. Ah, eu já tenho, então fica nessa fé. Amém. Não sai dessa posição, não. Ah, eu tenho orado. Continue orando. Porque enquanto a gente está orando, o anjo está recolhendo a nossa oração. Ah, mas tem dia que eu não consigo nem orar, tem dia que eu não consigo só chorar. Tem dia que o Senhor coloca as pessoas lá. Porque tem dia que a lágrima é uma oração para Deus. Então aquela lágrima, ela vai. Que diz que as nossas lágrimas são colocadas no odre, uma vasilha. O Senhor faz isso. A palavra do Senhor escolhe as nossas lágrimas no odre. Para que isso? Para dizer para você que é chorando, é sorrindo, é agradecendo, é louvando, é reclamando. Não sei, é se arrependendo, é confessando pecado de oração. De qualquer forma, a nossa oração é entregue para Deus. E o que entregamos nas mãos do Senhor, Ele dos santos do céu, ordena os anjos, eles descem na terra. No Salmo 103, os anjos vêm para obedecer a Deus e cumprir a palavra de Deus com poder. Em poder, eles vêm para cumprir a palavra. Uma ordem que Deus dá. Eu quero acreditar que nessa noite Deus está dando ordem aos anjos dele. Assim como deu ordem ao anjo dele para ir na prisão e livrar o servo dele, Pedro. Assim, dá o livramento, dá a vitória, colocar de lado de fora, fazer a obra completa, levar para testemunhar. Eu acredito que esse Deus também está fazendo nessa noite. Amém. Por mim e por você. Pegue firme nessa palavra. Acredita que o Senhor está abrindo prisões aqui, o Senhor está abrindo as portas aqui, o Senhor está nos tratando também na questão do espera, descansa, mas também trazendo nossa visão para algumas coisas para o Deus do já. Acreditando que nossas orações não estão sendo jogadas fora, elas não estão inutilizadas perante Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, diz a palavra, não tem mão encolhida para deixar de abençoar. Não tem ouvido surdo para deixar de nos ouvir.
As pessoas, quando não querem te ouvir, não querem me ouvir, fingem surdo. Tá nem? Vira as portas e a gente fala sozinho. Mas Deus não é assim. Amém, Jesus. Deus não é assim. Porque está escrito na palavra e Ele cumpre o que está escrito na palavra. Glória a Deus. Não tem ouvido tudo e não tem mão encolhida. Não é filho de homem para se arrepender. Não é homem para que minta. Está escrito? Então a gente aceita, a gente acredita, a gente recebe e a gente coloca em prática e a gente recebe. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Coloca a tua mente em oração. Apresenta para Deus. Qual é a causa? Ou quais são as causas que você tem para que Deus venha operar, para que Deus venha atuar, para que o Senhor venha manifestar o poder dele. Falar com Ele, fala, Senhor, essa palavra, Senhor, é para mim, é para minha história, é para alguém. Fala com Deus. Oh, aleluia. Nós vamos ter 2 palavras de oração quando você vai colocando a sua causa diante do Senhor. Quero convidar a irmã Yasmin para fazer intercessão enquanto a gente ora. Clame a Deus. Ele está no meio de nós. Agradecido, adorado, santo, maravilhoso tu és, santo tu és, tu és aquele que tem o poder, Senhor Deus, em nome de Jesus, tu és aquele que nos liberta, Senhor Deus, das glórias, tu és aquele, Senhor, que perdoa os nossos erros, o pecado, as questões, a iniquidade. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o teu Espírito Santo possa estar nos conhecendo de tudo aquilo que é mal diante dos teus olhos. Nós possamos voltar os nossos olhos para ti, Senhor Jesus, e arrependimento por Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, perdoe nossas muitas falhas, transgressões, iniquidades,
tuas mãos e cremos, Senhor, que tu estás no controle, Jesus, tu estás no comando, Senhor, e nada pode impedir o teu agir, Senhor. Assim oramos, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Pega, pede, não desista. Amém? Vamos orar, vamos receber a bênção. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, não desanime. Fica vivo na presença da palavra. Amém? Gaste um pouco mais de tempo de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor, receba este culto com amor e dedicação. Senhor, receba, Deus, a nossa vida e a melhor oferta que nós temos para te dar. Pai, no restante da noite, no restante da semana, o Senhor possa se mostrar Deus grande na terra, em favor da tua igreja. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, o Senhor é aquele que faz o que a gente não pode. O Senhor faz o que a gente não pode fazer. E que, Pai, desse dia para frente, através da nossa oração e fé na palavra, o Senhor nos faça contemplar a mão de Deus ali. Pai querido, que o Senhor abençoe nossas famílias aqui representadas por nós. Pai, através de nós, a unção sai dessa noite. Essa unção possa ir por aí, despedaçando os mundos e alcançando vidas. Senhor, Pai, deu a noite de sono abençoado, retorno para casa também abençoado na tua presença. Coloca a tua armadura sobre nós, nos vestidos, Senhor, nos revestimos com ela. Senhor, o teu sangue cubra a nossa vida, da nossa cabeça até os nossos pés. Por onde a gente for, o brilho do Senhor esteja chegando na frente. Senhor, de todo o tempo, Senhor. Que o Senhor cumpra a palavra, que onde o Senhor vai, a gente for, o Senhor esteja conosco. Em nome, Pai, nós oramos. Pedimos que a graça de Jesus seja sobre nós. O amor de Deus esteja com toda a igreja.